E do Salubri? Já teve? Sallotte merece destaque. Ele e os seus filhos. No cenário de RPG do Mundo das Trevas, mais especificadamente de Vampiro à Máscara, existe um vampiro antediluviano que recebe o título de O Iluminado. Uma espécie de messias, o salvador de toda a sociedade vampírica daquele acontecimento que vai ser o Armagedon de todos os vampiros, a Guerrena. Ou talvez seja o causador dela. A história de Sallotte, o antediluviano fundador do clã Salubri, ela é extremamente obscura e ela tem início na primeira cidade, onde presume-se que ele tenha sido abraçado por Enoch, a primeira cria do primeiro vampiro, Caim. E possivelmente a escolha de Enoch por abraçar Sallotte é porque ele era um jovem com poderes proféticos, ele era um vidente. E que, no final das contas, Sallotte se diferenciaria de todos os outros antediluvianos porque ele tinha uma grande inquietação sobre a sua condição como vampiro, diferente dos outros antediluvianos que haviam abraçado essa condição. E por isso, Sallotte, enquanto vampiro, se concentrava em meditação, abnegação e preces. E tudo para subjugar a besta. A besta é o predador interno que luta para poder tomar o controle da mente e do corpo de um vampiro. Os impulsos primitivos que sempre estão ali, que nasceram com o vampiro a partir do momento em que aquele mortal foi abraçado e transformado em um vampiro, esses impulsos estão ali constantemente brigando para sair, para transformar o vampiro em uma besta voraz, predadora, que só vai ter instintos. São os impulsos que levam um vampiro a se tornar um verdadeiro monstro. E sobre esse estado de ser um vampiro, Sallotte estava buscando sempre contemplar essa sua própria situação e constantemente sobre qual era o propósito que ele tinha agora e também dos vampiros existirem, ele estava sempre conversando com dois irmãos, Set, o fundador do clã Seguidores de Set, e o antediluviano Malkavi, fundador do clã Malkaviano. E nessa busca intensa por sabedoria, por controlar a besta, Sallotte vai abraçar um grupo, uma família inteira de mortais curandeiros, e isso vai ser o pontapé inicial para a criação do clã Salubri, o clã de vampiros curandeiros. Um clã que mais tarde se dividiria em 3 vertentes, cada um com uma fraqueza específica: os curandeiros, os vigilantes e os guerreiros. E a partir daí, Sallotte também passou a abraçar sábios e gentis para poderem curar tanto vampiros quanto mortais. E o clã Salubri, os filhos de Sallotte, passaram a ser reverenciados como pacificadores e seres extremamente altruístas. Ou seja, nada do que um vampiro comumente é. Os Salubri, então, eram únicos por conta da sua enorme compaixão. Eles eram incapazes de beber o sangue de outra pessoa, a não ser que esse sangue fosse a eles oferecido. Mas, enfim, muitos anos mais tarde, depois do dilúvio, que foi a inundação que Deus jogou na Terra para destruir a humanidade pecadora e que acabou destruindo a primeira cidade dos vampiros, Sallotte desistiu das suas técnicas para controlar a besta. Mas não desistiu de tentar controlar a besta. E então ele partiu em busca de iluminação, o que levou ele a fazer uma jornada que o levou para o Oriente. E no Oriente ele estudou sobre a tutela de monges e gurus indianos e também sobre a tutela de Shwe, um Kuei-Jin. Arat Shwe era um filósofo Kuei-Jin, e os Kuei-Jin, eles são uma espécie de vampiros lá no Oriente, uma espécie que não descende de Caim. São humanos amaldiçoados pelo karma de sua vida passada, e sua alma retorna do inferno para o corpo, e aí eles se tornam bestas descontroladas que precisam de disciplina para serem o que eles passaram a ser agora, um Kuei-Jin. E na busca dessas disciplinas para obter o controle de si mesmo, Shwe, ele é o descobridor dos 5 dharmas, caminhos da iluminação que tem como pretensão
transcender a natureza bestial do que é ser um Kuei-Jin. E Saolat, que aqui passa a se chamar Zhao Lat, ele passa a ser um dos discípulos de Xue, a fim de que esse aprendizado também faça com que ele possa acalmar a sua própria besta. A besta, ela mora numa parte da alma que os Kuei-Jin eles vão chamar de Po, que é a alma inferior que todos os seres possuem. É a parte da alma que tem esses impulsos bestiais. Vão ter histórias que vão dizer que Saolat, em dado momento, ele vai roubar alguns dos conhecimentos ocultos de Xue, o que vai fazer com que ele fique irritado e vai banir Saolat ali do Oriente, e outros vão estar falando que Saolat, na verdade, foi corrompido pelo Po. A sua besta fez alguma coisa com ele ali e ele foi corrompido, e Xue notou isso e baniu Saolat. Independente do que foi, Saolat ele vai abrir, com o conhecimento que ele adquiriu, um terceiro olho na sua testa. E ali, a partir dali, ele vai buscar um novo caminho da iluminação. Um caminho que Caim já conhecia, o caminho da Golconda. E no caminho, voltando para casa, voltando para o ocidente, voltando para a segunda cidade que foi estabelecida pelos antediluvianos, Saolat ele vai encontrar uma tribo de humanos adoradores do demônio, vai ficar chocado com tudo que ele vai ver, vai eliminar todo mundo, jogar todo mundo num poço ritualístico que eles já possuíam, vai jogar sangue dele mesmo dentro desse poço e vão surgir 3 vampiros dali que vão dar origem a um grupo de vampiros, uma linhagem de vampiros adoradores do demônio, os Baali, cujo grande parte da história já foi contada em vídeos anteriores, dá uma procurada. Saolat, então, como eu estava dizendo, ele vai estar buscando a Golconda, um caminho místico, um estado místico que o vampiro adquire, onde ele não está mais sujeito à besta. Que para os Kuei-Jin é um estado chamado de Da, o oposto do Po. E ele passa essas sabedorias para o seu clã, para os Salubri, que passam a ser professores da Golconda e do caminho da iluminação. E nessa época o Saolat ele vai ter criado ali dentro das suas fileiras, dentro dos Salubri, as 3 ramificações. Além dos curandeiros, nós vamos ter os vigilantes, os vigias e também os guerreiros. Os guerreiros vão surgir graças a uma cria de Saolat, Samiel, que vai ali não estar satisfeito com a sua condição de curandeiro e vai pedir para Saolat para poder empunhar a espada. E isso veio em um bom momento, no momento em que os vampiros ali da segunda cidade vão descobrir a existência dos Baali. E aí vai começar a primeira grande guerra Baali, que também já foi apresentada aqui em vídeos anteriores. Dá uma olhada. E após as guerras Baali, Saolat ele vai vagar pelo mundo, na busca pela Golconda, ensinando sobre a Golconda, até que finalmente ele entra em torpor. Mas antes disso, Saolat ele havia previsto vários sinais da Guerrena, o apocalipse, o Armagedon dos vampiros. E então ele havia tomado uma decisão, um plano mirabolante para que ele viesse a se tornar o Imperador Demônio. Na hecatologia dos Kuei-Jin, o Imperador Demônio é o ser supremo das trevas, alguém que vai dominar o mundo com mão de ferro e com horror e violência. Existem muitas especulações de quem seria esse imperador demônio entre os Kuei-Jin e quem mais sabe da história. Então existem várias especulações de quem seria, vários seres poderosos dentro do mundo das trevas. E um deles é o próprio Saolat. E Saolat sabia disso. E então ele inicia um plano meticuloso para a vinda da Guerrena. Por volta do ano 1130 d.C., Saolat ele vai comungar com um demônio poderosíssimo. Um demônio Earthbound, que o poder é tão grande que ele está aprisionado em uma grande faixa de terra, no caso a Transilvânia. E esse demônio é Kupala. E, talvez como parte do plano de Saolat, Kupala vai atrair uma cabala de magos da Ordem de Hermes, conhecida como Tremé, para a Transilvânia. E possivelmente Kupala ele vai fornecer assistência a um desses magos, chamado Goratrix, para que ele possa fazer um ritual que vai transformar os Tremé em vampiros. E esse seria o fim do clã Salubri e do próprio Saolat. Mas isso pode ser um plano do próprio Saolat, que nós vamos especular em outros vídeos. Até lá!